Boa tarde a todos. Hoje estamos mais um CAD, na aula 11, e atendendo a um convite do professor Mário Branco, que me pediu que fizesse uma relação entre o seu módulo, que é Deus, Jesus e a moral cristã, e mediunidade, processo mediúnico e campo mediúnico. Quer dizer, uma possível nova conceituação ou reconceituação, ou melhor dizendo, até uma recontextualização do conceito de mediunidade, à luz do que nós alcançamos nesses últimos anos, particularmente pela participação do irmão Grimm em todas as aulas, desde 1958, portanto, mais de 60 anos de manifestação do irmão Grimm, trazendo essa bela missão de recontextualizar e atualizar o pensamento espírita à luz do conhecimento contemporâneo. Afinal de contas, desde a codificação, em meados do século XIX, a humanidade alcançou conhecimentos inimagináveis para aquela época. Tivemos duas grandes revoluções na ciência, particularmente na física, e que nos trouxeram a física quântica, que reconceituou integralmente natureza, e, portanto, quando nós reconceituamos natureza, nós temos que reconceituar tudo, inclusive nós mesmos, porque nós somos natureza. Então, a visão de mundo, a visão do outro, a visão de nós mesmos, tem que ser recontextualizadas, ressignificadas e repaginadas, né? E tivemos também a revolução no campo do infinitamente grande, que foi a teoria da relatividade. A física quântica se refere a infinitamente pequeno, a teoria da relatividade de Einstein ao infinitamente grande. Essas duas teorias necessariamente nos impuseram uma necessidade de revisar todos os nossos conceitos sobre a vida, sobre o mundo, sobre a natureza, sobre tudo, tudo que nos cerca, né? E falando em termos de criador e mediunidade, também não foge a essa necessidade. Quando nós começamos a refletir sobre o Criador a partir dessa iluminação que o irmão Grimm nos trouxe, nós alcançamos o conceito de Deus imanente, que não é um conceito fácil. Eu sei que não é tão simples para nós entendermos o que é o Deus imanente. O professor Mário já falou em várias oportunidades sobre o conceito de Deus imanente, mas é fundamental nós compreendermos, pelo menos em parte, o que significa esse conceito, para que nós possamos também fazer uma ressignificação do que nós chamamos de mediunidade, faculdade mediúnica, processo mediúnico e campo mediúnico, né? Deus imanente, em síntese, nós poderíamos dizer que Deus é uma presença permanente, inconfundível em todo o universo. Assim afirmou Antônio Grimm. Essa presença inconfundível em todo o universo, ela se dá através exatamente dessa imanência. Quer dizer, Deus se revela através do princípio inteligente que somos nós. Nós, como espíritos, no estágio humano, nós somos o princípio inteligente individualizado. Mas o Criador se manifesta e se revela, porque Deus não se mostra, ele se revela através do princípio inteligente em todos os seus estágios. Porque o princípio inteligente, nos estágios mais diversificados da sua presença, no que nós chamamos de realidade, de natureza ou do universo, está por trás, por assim dizer, da própria construção do universo. Então, a inteligibilidade que permeia tudo e a todos é justamente a imanência do Criador. Então, para nós começarmos a falar de mediunidade, nós temos que levar em consideração essa reconceituação, né, da nossa concepção, percepção e inteligibilidade do Criador. Esse é um ponto de partida, né? Então, vejam, a primeira coisa que nós temos que fazer é desmistificar e desmitificar o que nós entendemos por mediunidade. Então, veja,
Até recentemente, se tratava a mediunidade apenas como um fenômeno que envolvia a integração de duas inteligências, uma encarnada e uma desencarnada. É o que nós chamamos de manifestação mediúnica, onde um espírito se manifesta através de um médium e nos produz o chamado produto mediúnico. Mas a mediunidade não é só isso. Essa, digamos assim, é um caso, esse fenômeno é um caso particular que nós chamamos de processo mediúnico. A mediunidade, na verdade, está em toda a natureza. Em toda a natureza. Ela permeia toda a natureza. Todos os seres vivos são dotados de uma faculdade de percepção, porque tudo informa e comunica, capazes, todos indistintamente, de fazer leitura de espaço e leitura de contexto. E assim, quando atuando no chamado polissistema material, nas suas mais variadas formas de manifestação, que nós chamamos de vida, esses seres se organizam em torno desse contexto e desse espaço. E essa organização é absolutamente inteligente, porque em face de tudo informar e comunicar, esses seres, em todos os seus níveis, recolhem essas informações que são comunicadas e se organizam em termos anatômicos, fisiológicos, espaciais, fazem delimitação territorial, enfim, utilizam todos os instrumentos e instruções necessários para que os indivíduos e as suas espécies possam prosperar no ambiente terreno. Isso tudo é absolutamente inteligente. Portanto, quando eu falo de que todos os seres reconhecem aquilo que a natureza informa e comunica e lançam mão dessas informações e comunicações para se organizar em torno do espaço, nós estamos falando de uma comunicação que não é material como nós entendemos a comunicação. A comunicação material que nós entendemos é como esse momento que nós estamos conversando agora. Eu estou gerando uma imagem com áudio que vocês todos estão recebendo nas suas respectivas residências neste momento, através desse aparelho que nós chamamos de computador. Isso é uma comunicação material. Ela tem um meio através do qual essa comunicação transita. Através de sistemas de comunicação ou de telecomunicações. Enfim, tudo isso que a tecnologia já nos ofertou, nos oferece até o momento. Essa comunicação ela é temporal. Ela acontece no momento em que eu estou gerando, ela leva alguns segundos para chegar nos destinatários, nos receptores, que são os aparelhos que cada um está, nesse momento, operando. Leva alguns segundos, porque ela viaja, essa imagem, esse som, viaja à velocidade da luz. Portanto, não é instantânea. É quase instantânea, mas não é instantânea. A comunicação que eu estou falando, dessa faculdade que é capaz de fazer a leitura de contexto e de espaço, ela é instantânea. Ela não está vinculada a nenhum deslocamento espaço-temporal. Não está limitada a deslocamentos espaços temporais. Portanto, isso está dentro dessa faculdade maior e que nós chamamos, no nosso estágio humano, de mediunidade. Eu não estou dizendo aqui que os animais agem da mesma forma que os humanos em torno dessa faculdade, mas em termos substantivos, não somos diferentes deles. Aí reside, evidentemente, a chamada providência do Criador. Todos estão dotados de um instrumental instrucional que lhes permite se organizar em torno do espaço e fazer a preservação da vida, tanto do individual quanto da espécie. E assim todo o conjunto faz a sustentação da vida na Terra.
É um sistema absolutamente inteligente. Por isso que nós chamamos de inteligibilidade. E a mediunidade está dentro desse campo. Portanto, quando nós temos intuições, não significa só intuição que um espírito orientador vem e faz um diálogo espiritual conosco e permite que a gente faça percepções e tome decisões que não tomaríamos em outras circunstâncias. Isso é uma das formas da intuição. Mas nós também recebemos intuição quando nós estamos andando na rua e percebemos que um determinado caminho que nós poderíamos utilizar para chegar ao nosso destino não seria aconselhável por aquele caminho. Alguma coisa nos diz isso. A gente chama de uma voz interior. Não é um espírito que está nos dizendo isso. Pode até ser, em alguma circunstância, que algum espírito orientador ligado a nós pela família espiritual, esteja nos alertando de algum risco iminente. Mas nós somos capazes, pelo rastreamento do nosso campo mediúnico, de perceber certas coisas que estão distantes no tempo e no espaço. Portanto, nós recebemos essa informação de forma atemporal e transespacial. Ela é instantânea. Isso se chama intuição. Ou, na sua forma, que nós chamamos também de pré-cognição, a percepção prévia de algo que ainda não aconteceu. Isso é muito comum, acontece com todos nós. Portanto, isso está dentro do que nós chamamos de processo mediúnico. Então, veja, como nós temos essa faculdade, todos nós temos essa faculdade, nós estamos interligados. Todos estamos interligados. Todos, absolutamente todos. Quando eu digo todos, não somos só nós, os seres humanos. Tudo está numa conexão permanente, onde um acontecimento local influencia o regional, o local, o regional, o continental e o global. Nós estamos agora ainda numa pandemia que já está se arrefecendo, se Deus quiser, e que começou há 2 anos atrás, e que esperávamos que essa pandemia duraria em torno de 2, 3 meses. Eu me lembro que quando o professor Mauri assinou a portaria suspendendo os trabalhos presenciais na ICBE, isso foi meados de abril de 2020, a nossa expectativa é de que, no máximo até o final do primeiro semestre, nós estaríamos retornando. E qual não foi a nossa surpresa que esses 3 ou 4 meses que nós imaginávamos se transformaram em 24 meses e somente agora estamos retornando aos trabalhos presenciais. Essa pandemia, como eu já tive a oportunidade de me referir nas primeiras lives que começamos a fazer no período pandêmico, a partir do segundo semestre de 2020, eu falei sobre o que a inteligibilidade pode nos ensinar a respeito das pandemias. E eu fiz referência, na época, à pandemia como uma resposta da natureza às imprudências, digamos assim, que nós humanos cometemos em relação ao meio ambiente. Nós estamos desequilibrando os ecossistemas, inviabilizando a presença de certas espécies nos seus habitats naturais e que pode transformá-las em pragas, que vêm nos afetar no meio urbano. Estamos desmatando de forma desenfreada, irresponsável, o que inviabiliza o equilíbrio do ecossistema terreno, porque todas as espécies, indistintamente, cumprem uma missão de sustentação da vida, inclusive e principalmente os chamados micro-organismos, que nós não vemos. E que só percebemos a sua presença depois que se instalam, como foi o caso do coronavírus, que aparece na versão Covid-19. Isso, na minha forma de interpretar, de ver, nada mais é do que uma resposta da natureza pela inteligibilidade, dizendo que
nós estamos avançando certos limites que colocam em risco o equilíbrio da vida no planeta. Como todos são, em última instância, num sentido substantivo, responsáveis pelo equilíbrio da vida na natureza, dos micro-organismos aos seres humanos, quando há uma parte, e principalmente aquela parte do sistema vivo, que é dotada do chamado livre-arbítrio, e, portanto, por ter o livre-arbítrio, é capaz de exagerar para mais ou para menos, e avança esses limites, o restante da natureza, que depende do equilíbrio para existir, porque estão vinculadas a um princípio fundamental, que é o princípio conativo, o conatus, que é inerente ao princípio inteligente, ou seja, todos os seres estão sinalizados para preservar a vida. E isso está vinculado a algo mais substantivo, que é a um sentido e um propósito nas nossas existências, os quais nós estamos permanentemente buscando compreender. Como esse registro está em nós, é através do autoconhecimento que nós procuramos compreender esse sentido e esse propósito para as nossas existências. Mas que não há dúvida de que existe um sentido e um propósito para nós estarmos aqui, isso é ponto pacífico, pelo menos pela ótica da doutrina dos espíritos. Então, vejam, esse princípio conativo, chamado conatus no latim, que foi muito desenvolvido pelo grande filósofo Baruch Spinoza, ele nos indica exatamente por que essas reações da natureza, através de catástrofes naturais ou até pandemias ou epidemias, são, na verdade, alertas para que aqueles que estão ultrapassando os limites, que no caso somos nós, comecem a refletir e meditar sobre o que está acontecendo, refletir sobre as nossas ações e meditar sobre o que nós podemos e devemos fazer para voltar ao equilíbrio que faz a sustentação da vida. Se não é pelo conhecimento, pelo amor-conhecimento, como diz o irmão Leocádio, é pela dor. Então, nós estamos aprendendo, nesse momento, muito mais pela dor do que pelo conhecimento. Mas a dor, que é uma sensação tal que nós não queremos nunca mais voltar a ter, também nos remete a um novo conhecimento ou a novos conhecimentos. Vejam como foi surpreendente a velocidade com que a ciência conseguiu desenvolver vacinas num tempo recorde, inusitado. Não se tem nenhum momento anterior em que uma vacina tenha sido desenvolvida em tão curto espaço de tempo. E, no entanto, isso foi um grande aprendizado, porque nós teremos outros desafios ainda pela frente, porque ainda estamos em fase de aprendizado. Agora nós estamos convivendo com um tipo de hepatite desconhecida que está atacando crianças e adolescentes. Estamos convivendo novamente com algo que tinha sido superado nos anos 80, que é a chamada varíola dos macacos, que já chegou na Argentina. Enfim, essa galáxia bacteriana, ela interliga a humanidade como um todo, porque nós estamos em contatos permanentes através dos transportes, das telecomunicações, mas basicamente dos transportes, com o advento, por exemplo, do avião. Isso interligou rapidamente a humanidade como um todo. E evidentemente que as pessoas transitando para lá e para cá pelo planeta, aquelas que vêm de pontos de infecção, de contaminação, acabam passando isso para o restante da humanidade. Foi o que aconteceu com a Covid, talvez venha a acontecer com essa varíola, essa hepatite que ainda é um mistério para a ciência que está aí. Enfim, são desafios
que nós estamos enfrentando e teremos que enfrentar outros, porque estamos aqui para viver e sofrer à força das nossas convicções. E elas nos remetem, às vezes, a desvios. E esses desvios levam a desequilíbrios. Isso é a escolaridade da Terra. Isso não é castigo, isso não é vingança, não é nada disso. É apenas escolaridade da Terra. Os nossos parceiros, chamados micro-organismos, estão nos dizendo: vocês precisam mudar de comportamento. Vocês precisam reaprender a conviver, não só entre vocês, mas entre vocês e a natureza, porque todos são importantes. Ninguém está aqui sem uma função nobre de sustentação da rede da vida na Terra. Isso que que eu estou descrevendo para vocês, nós chamamos de campo mediúnico. Esse é o campo mediúnico. Como todos nós temos essa faculdade, que é do princípio inteligente, e cada um de nós é uma espécie de campo mediúnico, nós somados, nós alcançamos o chamado campo mediúnico universal. E ele está em permanente comunicação. 24 horas por dia, em tempo real e instantâneo. Não posso nem dizer tempo, porque é atemporal e transespacial. E o que é que permite essa comunicação entre a parte, que é cada um de nós, o todo, que é o conjunto de todos nós, e a totalidade que nos envolve? O que é que permite essa comunicação? Porque, veja, nós nos ligamos às demais pessoas por afinidade. Assim como nós temos os nossos círculos de amizade e nos reunimos periodicamente com essas pessoas, hoje muito mais pelas redes sociais do que presencialmente, esse vínculo se dá por uma relação afetiva de afinidade. Isso vale também para as chamadas redes espirituais às quais nós estamos vinculados. Porque a rede social que nós conhecemos hoje, Facebook, WhatsApp, etc., nada mais são do que uma pálida imitação, digamos assim, daquilo que já é do princípio inteligente. Esse conexismo do princípio inteligente, de certa forma, está se revelando na matéria através das redes sociais, interligando as pessoas independentemente de distância, inclusive permitindo que nós, neste momento, estejamos fazendo uma integração com pessoas nas mais variadas partes do país e, às vezes, até alguns do exterior. Essa rede é uma espécie de imitação, vamos chamar assim, daquilo que é da natureza do espírito. O espírito, o princípio inteligente, está numa conexão permanente através das chamadas redes espirituais. Nesse momento que nós conversamos, eu estou trazendo uma série de informações a vocês para que haja uma reflexão, meditação, e cada um dos que estão nos ouvindo, na medida em que ouvem o que eu estou dizendo e processam, cada um faz um processamento possível. É como quando você lê um livro, você não absorve tudo que o livro diz. Mas se você for reler esse livro daqui a algum tempo, você vai absorver coisas que você não tinha absorvido antes. Porque em cada momento nós temos um alcance possível. E esse alcance possível, ele se amplia em face da nossa experiência existencial. Todos os dias nós aprendemos coisas novas. Nós alongamos o nosso olhar. Nós fazemos o segundo olhar sobre as mesmas coisas e alongamos o nosso olhar. Portanto, nós alongamos o nosso possível. Então, amanhã eu sou maior do que hoje. Então, hoje, nesse momento, cada um tem um possível, um alcance possível. Né? Esse alcance possível processa o que eu estou dizendo. Cada um vai processar dentro desse alcance possível. Então, alguns processam mais, outros menos. Mas, na medida em que nós processamos, é como se nós apertássemos uma tecla de enviar.
nós jogamos na rede. E a rede recebe essa informação, comunicação, instantaneamente pelos chamados princípio dos vasos comunicantes. Né? Eu tenho um videozinho aqui que eu quero mostrar para vocês, esses chamados vasos comunicantes. Só para vocês terem ideia o que são os vasos comunicantes. É um princípio da física, né? Começaremos colocando água com corante no tubo maior. Como todos os tubos estão interligados, a água irá fluir por todos eles. Por este motivo, este tipo de sistema é chamado de vasos comunicantes. Então, vejam, o primeiro tubo recebe a carga, mas os outros tubos recebem simultaneamente a mesma carga em tempo simultâneo. Eles recebem aquela informação, comunicação, simultaneamente. Isso acontece independentemente de cultura e de língua. A língua que cada um opera na sua cultura. Nós estamos ligados a, pelo menos, segundo os espíritos, 10 mil pessoas na Terra, que formam as chamadas províncias de significação. Nós estamos ligados a pessoas por afinidades em várias áreas que nós nos interessamos. Por exemplo, esporte, literatura, cinema, enfim, as mais variadas áreas da nossa vida em que nós temos uma certa atenção e uma certa tendência ou predileção, nos liga a outras pessoas que também têm tendências e predileções semelhantes, e forma as chamadas províncias de significação. Essas províncias são as primeiras que recebem essa carga que nós colocamos na rede. Mas vejam a seguinte questão, né? Nós somos um indivíduo, eu vou passar aqui para vocês verem. Imagine que você se liga a um grupo de pessoas, formando a sua rede de significação. E essas pessoas, por sua vez, se ligam ao outro tanto de pessoas. E assim sucessivamente até nós chegarmos, em última instância, à própria humanidade. Então, vejam, eu estou ligado a um grupo de pessoas, no imediato. Essas pessoas, no imediato, estão ligadas a outro tanto de pessoas. E esse outro tanto de pessoas também, por sua vez, estão ligados a um outro tanto. E assim, nós, em última instância, estamos ligados à humanidade como um todo. Por isso que as grandes transformações históricas, aparentemente, acontecem num episódio, como, por exemplo, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa aconteceu em 1789 na França e é conhecida como a queda da Bastilha, que era uma prisão símbolo do absolutismo que reinava até aquela época, é a época de Luís XVI, né? e sua esposa Antonieta, Maria Antonieta. Quando o povo se rebela e derruba todos os muros e paredes da prisão chamada Bastilha, é porque ela representava tudo aquilo que o povo detestava, que era o absolutismo. Aquilo abriu o espaço para um novo momento para a humanidade. Claro que no imediato tivemos o terror de Robespierre, né, que é muito famoso na história, as guilhotinas, aquelas execuções em praça pública, na chamada Praça de la Concorde, apesar do nome, né, milhares de pessoas foram decapitadas pela guilhotina, os nobres, os inimigos da Revolução, etc. Mas o legado da Revolução são as sociedades modernas, as repúblicas modernas, os direitos civis, as liberdades individuais, tudo isso que nós prezamos muito hoje em dia. Mas a Revolução Francesa não aconteceu do dia para a noite, né? Nós podemos dizer que a Revolução Francesa começa no século XVI, ou no século XV, XVI, quando, por exemplo, Gutenberg traz à luz a prensa que que permite a impressão de livros. Ali surge a chamada Galáxia de Gutenberg,
Porque se antes os livros eram todos manuscritos, eram raros e poucas pessoas tinham acesso, basicamente o clero nos mosteiros, alguns nobres talvez, e a reprodução desses livros era muito lenta, porque essas reproduções eram feitas pelos monges copistas, era tudo à mão. Então imagine a dificuldade. A maioria das pessoas nem tinham a preocupação de se alfabetizar, porque não tinha nem o que ler. E as suas necessidades básicas eram supridas pela forma como eles interagiam com o mundo sem serem letrados, né? Mas o mundo não para, o tempo não para, tudo é movimento. E as necessidades novas começaram a exigir uma capacitação das pessoas, que dentre elas há a necessidade de ampliar a sua leitura de mundo. E o livro é uma extensão do nosso olhar. Assim como o computador é uma extensão da nossa mente, o livro é uma extensão do nosso olhar, das nossas percepções. E então a necessidade de alfabetização se impõe. Simultaneamente, enquanto essa necessidade estava no extramental, em gestação, por assim dizer, esse pontual que é Gutenberg, que reencarna com essa missão, coloca, num primeiro momento, a prensa e imprime um primeiro livro que foi uma Bíblia. Levou 5 anos para imprimir, mas foi o começo. Dali para frente, aperfeiçoaram a máquina, os tipos móveis, e começaram a imprimir outros livros. E isso permitiu que mais pessoas tivessem acesso direto às fontes do conhecimento, sem a mediação do clero, passaram a fazer a leitura do mundo e a leitura da palavra por si próprios. Isso altera a massa crítica na conjuntura, no médio prazo, e no longo prazo altera as estruturas. 300 anos depois, eclode com a chamada Revolução Francesa. Então, é um processo de gestação de longa duração. Por quê? Porque os meios que permitiram que essas ideias florescessem, prosperassem e a sensibilizasse as redes eram os meios tecnológicos da época. Hoje, pelos meios que nós temos, das telecomunicações, da tecnologia da informação, a sensibilização das redes é imediata. Vocês já viram falar em informações que viralizam na rede. Alguém coloca e, dado o seu impacto, ela imediatamente atinge milhares ou milhões de pessoas. A rede espiritual funciona exatamente assim, só que muito mais perfeita, porque ela não depende de tempo de deslocamento, da emissão até a recepção. Então, vejam, isso tudo faz com que mude a temperatura psíquica da Terra. Então, quando a Revolução Francesa eclodiu, foi a temperatura psíquica que atingiu um clímax de uma indução-dedução e faz uma transdução. E provoca uma inflexão na história da humanidade. Nós vimos numa direção e pegamos outra direção. Isso se chama inflexão histórica. Nós estamos, neste momento, num período de inflexão. E quando nós estamos nesse meio termo entre o velho e o novo, aquilo que está deixando de ser e aquilo que deverá ser, nós vivemos momentos de grandes turbulências. E isso, nós só chegamos a esse momento porque nós estamos todos interligados. Né? Como é que vocês imaginam que um pontual como Steve Jobs tem o ímpeto, né, uma vontade interior de criar uma inovação que naquele momento talvez nem ele soubesse o alcance dessa inovação, que foi a invenção do computador pessoal. Os sistemas informáticos já existiam desde a Segunda Guerra Mundial, quando foi desenvolvida a primeira máquina
que seria o avô dos computadores, que seria o ENIAC, que foi desenvolvido por Alan Turing, que foi um grande matemático britânico que desenvolveu essa máquina para decodificar os códigos secretos nazistas, que eram transmitidos através de uma máquina chamada Enigma, que criptografava as mensagens. Então, teria que fazer a dedução por análise combinatória. Se fosse feito manualmente, levaria décadas, quem sabe, porque eram várias combinações, né, que levavam a combinações quase que infinitas, e daquelas engrenagens da máquina, e ele desenvolve essa máquina que acelerou a análise combinatória mecanicamente, e conseguiram decifrar os códigos rapidamente, e isso mudou o curso da guerra. Ali talvez tenha começado a vitória dos aliados contra, né, a brutalidade do nazismo. Então, vejam, isso não é gratuito, não é algo que acontece por acaso. Tem um significado. E esse significado vem pelo chamado campo mediúnico, porque o extramental da humanidade estava num processo de transição, queria se acelerar em face do esforço bélico da guerra, que traz inovações tecnológicas que poderiam vir mais adiante, mas são aceleradas. E cada vez que nós alcançamos uma inovação, uma descoberta e uma inovação, novas necessidades surgem. Então é preciso resposta a essas necessidades. Então, a tecnologia da informação e as telecomunicações iriam se tornar imprescindíveis nas décadas seguintes. Então, começa lá com grande dificuldade, em função do chamado campo mediúnico. Porque quando Alan Turing reencarna, ele já reencarna com essa missão, porque a necessidade estava latente no extramental. Então, ele reencarna pelo chamado, digamos assim, né, dessa necessidade, que emite sinais para os chamados endereços cósmicos, de espíritos que têm competência para responder a essas necessidades, reencarna, e nessa capacidade que ele tem como um pontual, que é uma capacidade de empatia muito forte, um grande poder de síntese, ele pega essa necessidade e transforma numa solução. Dali, essa tecnologia evolui, vai para as universidades, primeiro fica no meio militar, mas depois vai para as universidades, e é quando Steve Jobs vê nisso a possibilidade de ter um em casa, que eram computadores enormes, chamados mainframes, que ocupavam andares inteiros, né, e que seria caríssimos, impossível um indivíduo ter na sua casa, a não ser que fosse muito rico. Então, ele desenvolve uma máquina que hoje são essas máquinas que nós conhecemos e que estão hoje miniaturizadas nesse aparelho aqui que nós chamamos de smartphone. Está tudo aqui. Isso aqui é a síntese de tudo isso. Aqui está tudo. Filmadora, gravador, banco de dados, internet, está tudo aqui. Tudo que a humanidade alcançou em todos esses milênios que nós estamos no processo de reencarne, desencarne, né, buscando o nosso autoconhecimento. Então, vejam, esse é o campo mediúnico. Só para vocês terem uma ideia de campo mediúnico, eu vou mostrar para vocês aqui o campo gravitacional da Terra. Veja, esse é o chamado campo gravitacional da Terra. Onde tem um astro enorme como a Terra, ou qualquer objeto, distorce o espaço. Curva o espaço em torno de si. É como se você pegasse um tecido elástico, esticasse esse tecido e colocasse uma esfera de chumbo. Você vai ver que onde você colocou a esfera vai fazer uma depressão. Portanto, vai curvar o tecido. E o espaço é chamado de tecido do espaço. Esse vídeo que eu mostrei, ele é bidimensional. Mas, na verdade, o espaço tridimensional é curvado. Portanto, tudo que entra nesse campo gravitacional da Terra é empurrado para o centro da Terra. Aliás, Newton, que trouxe à luz a ideia de gravidade,
de força gravitacional, de gravitação universal. Quando lhe perguntaram o que era essa força, ele não soube dizer o que era. Ele só sabia dizer que era algo que nos puxava para baixo. É uma força que nos puxa para baixo. Na razão direta do produto das massas, na razão inversa do quadrado das distâncias. Então, quanto maior a massa, maior a força. Quanto mais longe a distância, menor a força. Essa é a famosa equação da gravitação universal. Quando Einstein, em 1905, ele faz a primeira versão da relatividade, a chamada teoria restrita da relatividade, ele faz um primeiro insight sobre a relatividade do tempo. O tempo é relativo conforme a velocidade de deslocamento. Maior velocidade, menor tempo. 10 anos depois, ele desenvolve a versão final da teoria, onde ele inclui a gravidade e onde ele afirma a curvatura do espaço. Onde tem qualquer objeto, o espaço está distorcido. Isso foi comprovado alguns anos depois, quando fotografaram uma eclipse solar e que mostrou que uma estrela que estava atrás do Sol parecia que estava do lado. Por quê? Porque a luz da estrela, quando chegou no campo gravitacional do Sol, ela faz uma curva. A luz faz uma curva. Então parece que a estrela está aqui e não atrás do Sol. Isso comprovou a curvatura do espaço. Portanto, o campo gravitacional, tudo que cai ali, não é puxado para baixo, é empurrado pelo espaço curvo. Isso é campo. O campo mediúnico está no mesmo princípio. O campo mediúnico, tudo que entra no campo mediúnico, informa e comunica. Esse é um padrão do campo mediúnico. Por isso que nós passamos por grandes transformações históricas que aparentemente surgem da noite para o dia, mas que, na verdade, são a somatória de pequenas mudanças provocadas por cada um dos seres vivos na Terra, que somadas se transformam em grandes transformações, em grandes mudanças, e que exigem novas respostas. E a humanidade vai adiante. Esse é o conceito de campo mediúnico. Então, nós estamos todos ligados ao campo mediúnico. Muito bem. Aí, vocês podem perguntar assim, bom, dessas 10 mil pessoas, nem todos são brasileiros. Nem todos entendem o português. Nós estamos nos comunicando pela língua portuguesa. Mas, cada palavra que eu digo, ela representa uma imagem. E quando vocês refletem sobre o que eu estou dizendo, mentalmente vocês não refletem as palavras com seus símbolos, mas sim as imagens do que eu estou falando. Portanto, nós nos comunicamos sempre por imagens. Toda comunicação é imagética. É a chamada ideografia dinâmica, segundo um estudioso francês chamado Pierre Lévy. Ideografia dinâmica. Nós nos comunicamos por imagens. Imagens são universais, porque são signos. Quando eu falo casa, eu estou falando em português, C-A-S-A, mas o signo casa é universal, porque está em todas as culturas, com nomes diferentes, com símbolos diferentes, mas com significados semelhantes. Portanto, nós falamos uma língua universal. E nas redes, nós somos sensibilizados por uma língua universal. Não são pelos símbolos. Porque quando eu digito alguma mensagem em algum tipo de rede social, eu digito na forma analógica da nossa língua, dos nossos caracteres combinados que formam as palavras. Mas quando eu dou o enviar, não são os caracteres que percorrem a rede, é uma informação que é transformada em circuitos eletrônicos, no caso
binários, 0 e 1, que combinados representam, cada tanto de 0 e de 1 representa uma dessas letras. Mas isso são só impulsos elétricos. Então, os meios são variados, mas a mensagem, a informação é única. Ela é capaz de transitar em vários meios, sem se alterar. Quando ela é recepcionada em todos os vasos comunicantes da rede, que somos cada um de nós espalhados pelo planeta, nós recebemos e traduzimos para a nossa cultura aquilo que vem pela linguagem universal, que no meu modo de ver, é a linguagem do espírito. Essa é a linguagem do espírito. Eu lembro de um episódio que o irmão Grimm comentou conosco, quando eles toda sexta-feira, durante a tarde ou pela manhã, ele ia até o apartamento do professor conversar com ele. E comentava sobre o que ele iria tratar na aula, até para uma forma de alimentar o seu background para poder facilitar a manifestação. E desses encontros, ele trouxe um espírito que, num primeiro momento, o professor Mauri não reconheceu, porque os espíritos aparecem sempre na faixa dos 20 anos, esse é um padrão, e ele disse que era um loirinho, assim, né, um polaquinho, até ele usou, isso o professor Mauri. E aí o irmão Grimm o apresentou, esse é o irmão Immanuel Kant, o grande filósofo. E eles conversaram, Immanuel Kant falou ao professor que eles tiveram uma reencarnação em que conviveram, na Alemanha, onde Mauri, estava reencarnado numa função do clero e tinha uma importância na região, era uma espécie de um bispo, não me lembro, e nessa época Immanuel Kant estava sendo perseguido pelo czar, pelo Kaiser, porque ele tinha publicado algumas obras sobre religião que tinha descontentado o clero. E o professor Mauri, na época, né, reencarnado nesse, talvez, bispo, o defendeu. E ele contou isso para o professor. Interessante, muito interessante essa passagem. Mas um dia, perguntando ao professor, eu perguntei, como é que vocês conversaram? Ele falou em alemão, ele falou em português. Ele até fez assim uma certa ar de surpresa, porque ele se deu conta que, como eles conversam pelo pensamento, não se fala em português ou alemão. Se fala pela linguagem do espírito. E é assim que as redes funcionam e compõem o chamado campo mediúnico, tanto individual quanto o campo mediúnico, em última instância, de toda a humanidade. Essa experiência que nós estamos passando hoje, né, esses desafios da pandemia, está nos ensinando muito. E cada um que está refletindo e meditando sobre esses acontecimentos, esses desafios, está produzindo pensamentos novos. E isso está sendo jogado pelos vasos comunicantes na rede. Por isso que nós, segundo até os espíritos, neste século, a humanidade irá para um momento novo, um momento superior ao que nós vivemos hoje, um momento onde realmente, quem sabe, a gente alcance aquela terceira bandeira da Revolução Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade. Nós alcançamos a liberdade no século XIX, por exemplo, todos os regimes escravocratas, pelo menos do Ocidente, foram abolidos. O brasileiro foi um dos últimos, em 1888. A igualdade vem no século XX. As constituições se aperfeiçoaram para garantir a igualdade de todos perante a lei. É claro que existem injustiças e desigualdade, mas
não é institucional. Eu diria assim, é residual. Ainda estamos em fase de aperfeiçoamento. Nosso sistema é uma república, onde todos devem ser iguais perante a lei. Não há nobres, não há superiores. Todos são cidadãos que obedecem às mesmas regras. No entanto, nós ainda temos castas privilegiadas e, como se diz na gíria, alguns são mais iguais do que outros. Mas isso é uma imperfeição do nosso sistema. A título de mentalidade, o que está assentado é que todos são iguais perante a lei. Tanto é verdade que está sempre sendo discutido no Congresso Nacional o aperfeiçoamento da nossa legislação para realmente fazer valer esse princípio básico da nossa Constituição, que é o princípio da igualdade perante a lei. Mas nós não alcançamos ainda a fraternidade. Ela ainda é restrita aos grupos locais, aos grupos familiares, aos amigos. A fraternidade universal ainda é uma quimera. Porque se nós tivéssemos alcançado a verdadeira fraternidade, nós não estaríamos com uma guerra na Ucrânia. Nós não estaríamos com guerras localizadas no Oriente Médio, com a intolerância ainda alimentando os conflitos que levam ainda a tragédias humanas. A fraternidade só se tornará realmente um princípio universal quando nós compreendermos o princípio transdisciplinar, a transdisciplinaridade, que nos diz o seguinte: como seres humanos, nós somos substantivamente iguais. Não há diferença no sentido substantivo daquilo que está no interior do interior de cada um de nós. Mas como indivíduos, nós somos diferentes. O que nos faz absolutamente iguais é que nós somos diferentes uns dos outros. Quando nós realmente aceitarmos isso de dentro para fora, a fraternidade será uma realidade. Não haverá mais guerras. Nós teremos sempre em mente que, primeiro, todos somos incompletos e falíveis, portanto, todos estamos sujeitos a errar. Porque quem é livre, só é livre porque pode errar. E a partir do erro é que nós fazemos o aprendizado. Como disse Edgar Morin, a verdade nasce do erro. A verdade nasce do erro. Porque se nós só conhecêssemos o que se chama de certo, nós não saberíamos que aquilo é certo. Não há visão do certo sem a visão do erro. O erro faz parte do aprendizado, faz parte da busca da verdade. O que nos compromete, eventualmente, é que a reincidência num erro já processado e meditado, nós resolvemos continuar insistindo. E aí tem consequências morais. Mas nós somos seres inacabados e falíveis. Todos nós. Então, eu quero a compreensão dos outros em relação à minha falibilidade. Mas para que eu tenha a compreensão dos outros, eu tenho que também compreender os outros. Aí está a raiz da fraternidade. E a raiz da fraternidade se revela através de uma nova ética, a chamada antropoética, a ética da humanidade. Essa ética da humanidade está no que o irmão Grimm nos trouxe, e também Massimo Citro, que é um cientista italiano, no Código Básico do Universo. Todos nós estamos vinculados a um código básico do universo. O Código Básico do Universo, no meu modo de ver, é como um sistema operacional que nós usamos nos nossos computadores. Alguns usam o sistema operacional do Macintosh, outros usam o sistema operacional Windows. Você não liga o seu computador se não tiver esse sistema operacional. Em cima desse sistema operacional, nós rodamos todos os outros aplicativos. Aplicativos de texto, aplicativos de vídeo, enfim, todos os aplicativos que nós usamos nos nossos computadores, seja
para apresentações como PowerPoint, seja para imagens como Photoshop, seja para edição de vídeos, seja para textos como Word. Enfim, todos os aplicativos que nós usamos estão vinculados a um sistema operacional. Então, o código básico do universo é como se fosse um código, um sistema operacional do universo, ao qual todos nós estamos sujeitos, vinculados. Mas cada um, de per si, utiliza os instrumentos e instruções desse código básico de forma individualizada. Portanto, nós nos constituímos também, a partir desse universal, num código básico do indivíduo. É a mesma coisa que dizer que, como seres humanos, nós somos iguais, como indivíduos, nós somos diferentes. Esse código básico é que tem essa linguagem universal. Esse código básico é a linguagem universal, tem a linguagem universal do Espírito. Através dos seus algoritmos, nós nos comunicamos universalmente. Tanto é que, quando desencarnamos, nós temos que reaprender a falar e a andar, porque é tudo pelo pensamento. Os espíritos levam, conforme até o seu grau de espiritualidade, digamos assim, é mais materialista ou menos materialista, é o tempo que nós levamos para reaprender a nos comunicarmos e andarmos, nos locomovermos pelo pensamento. É um aprendizado, assim como quando nós reencarnamos, nós temos que reaprender a andar com pernas e falar pela boca, ouvir pelos ouvidos, ver pelos olhos, sentir os odores pelo nariz, o gosto pela boca, enfim, é um reaprendizado. Por isso que a gente sai, começa a balbuciar, cai, levanta, começa engatinhando, enfim, vai fazendo a leitura de mundo, depois a leitura da palavra, e vamos nos integrando no polissistema material. Quando desencarnamos, passamos por um processo semelhante, um reaprendizado de viver pela lógica do espírito, que é transdimensional, enquanto que na matéria nós somos tridimensionais, né? Então, vejam, esse código básico é que permite que a comunicação flua. Por isso que o campo mediúnico é afluente. Ele faz com que tudo circule e se integre, interaja, que é chamado conexismo universal do campo mediúnico. Isso só é possível porque nós temos uma origem única, que é o Criador. Aí está a imanência do Criador. Então, eu acho que eu paro por aqui. Nós vamos para... Eu só deixo mostrar umas frases que eu coloquei aqui do irmão Grimm, né? Eu coloquei essa frase: Deus é uma presença permanente, confundível em todo o universo, que é a imanência do Criador. Eu não cheguei a falar, mas tudo isso que eu disse é a chamada essencialidade do pertencimento, ou, no meu modo de ver, substancialidade do pertencimento, em que todos nós estamos vinculados a um interior universal, substantivo, que nos faz absolutamente iguais. Edgar Morin chama isso de unitas multiplex, que é a unidade na diversidade. Uma frase do irmão Grimm: o campo mediúnico se compõe da força de conexão de referências de inteligência com todo o universo. Talvez seja uma forma sintética de dizer aquilo que eu disse anteriormente sobre esse conexismo que existe entre tudo e todos, não há nada isolado. O campo mediúnico, força invisível, contém o universo unido, bem como lhe determina o tamanho e a forma. Veja que interessante. A gente fala em gravidade, força gravitacional, força fraca, força forte, força eletromagnética, como as forças que organizam o universo. Mas por trás dessas 4 forças fundamentais conhecidas está o campo mediúnico.
essa que ele chama força invisível, que mantém o universo unido, bem como ele determina tamanho e forma. Veja como é interessante os campos gravitacionais. Existem trilhões ou mais de astros pelo universo todo, aglomerados em sistemas planetários e, por sua vez, sistemas galácticos, em galáxias, aos trilhões, todos fazendo uma distorção do espaço, do tecido do espaço. Curvando, curvando, tudo vai se curvando, e no fundo, no fim, o universo todo se curva sobre si mesmo. Cada um fazendo a sua curvatura do espaço, o universo inteiro se curva sobre si mesmo. Talvez daí nós possamos compreender um pouco melhor a teoria da relatividade de Einstein, que num livro infantil que tentava traduzir para crianças o que seria a teoria da relatividade, uma criança pergunta para Einstein: o que é a teoria da relatividade? O que é a curvatura do espaço? Einstein responde assim, evidentemente que isso é uma ilustração, né? Ele diz assim: quando você está olhando para o horizonte, na verdade você está olhando para a sua nuca. Eu me lembro quando a minha filha mais nova leu esse livro, que ela era adolescente, ela veio me perguntar o que era isso, né? Como é que você explica isso? Mas como o universo se curva sobre si mesmo, se você viajar em linha reta, permanentemente, você vai voltar no mesmo ponto. Por isso que o irmão Green tem uma frase: quanto mais eu me afasto do ponto, mais eu me aproximo do ponto. No processo reencarnatório, pela faculdade mediúnica, pelo processo mediúnico e pelo campo mediúnico, eu faço uma expansão, como se eu saísse de mim mesmo para me conhecer. Portanto, eu saio de mim mesmo para voltar a mim mesmo. Aliás, todos os cientistas fazem isso. Quando um cientista aponta um telescópio para o horizonte do universo, ele não está buscando outra coisa a não ser a si mesmo. Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? Estamos sós? Ele está querendo responder essa indagação. Nada mais do que isso. Né? Então, veja, essa ideia, veja, se você pegar o planeta Terra, você está aqui em Curitiba, você sai e dá a volta no planeta, você volta em Curitiba, se for em linha reta. Né? Não é diferente para o universo. Mas isso é só um parêntese. Uma outra frase: o campo mediúnico está em interação contínua. Há um processo de comunicação que alcança todo o universo. São campos que interagem, por exemplo, o invisível e o invisível, o material e o espiritual. No médium, a ação do campo mediúnico está associada à essência de cada um, num sentido do livre-arbítrio, na combinação do código básico do universo com o código básico do indivíduo. Permitindo a comunicação mediúnica entre os agentes mediúnicos encarnados e desencarnados. Este processo está estruturado na dinâmica inteligente do universo e de cada participante. Então, vejam, vamos conversar agora, vamos dialogar um pouco no Meet, vamos passar todos para o Meet e continuamos. Aí eu fico à vontade, eu fico à disposição de todos para nós dialogarmos, se possível responder alguma indagação, enfim, façam os questionamentos, fiquem absolutamente à vontade. Nos vemos no Meet. Boa tarde a todos, porque como não nos vimos ainda, só estavam me ouvindo, eu gostaria então de ouvi-los, dúvidas, questionamentos, colocações, fiquem à vontade. Estão me ouvindo bem? Ótimo. Vamos lá, o Diogo levantou a mão. Vamos lá, Diogo. Boa tarde, professor. Boa tarde. O senhor começou a sua palestra falando, né, sobre a questão da física quântica e da recontextualização necessária, uma vez que
a natureza ela foi recontextualizada com o desenvolvimento das ciências modernas. Tudo que é dela, do meio natural, que somos todos nós, né? Todos os entes que compõem o universo, o espaço, também necessita de recontextualização. E nessa perspectiva, quando o senhor cita que quanto mais distante de um ponto, quanto mais distante de um ponto nós estamos, nós nos aproximamos cada vez mais dele, o professor fez a mesma coisa na sua fala. O professor terminou a sua apresentação no começo. Iniciou falando do tema, fez toda a explanação e terminou no começo. Então, bastante característico e interessante apreciar a sua fala, professor. E a minha pergunta é, de que forma nós podemos ampliar as nossas relações de compreensão da evolução e recontextualização do natural que nós fazemos parte? Muito bem. Veja, no meu modo de ver, todos esses desafios que nós estamos enfrentando está chamando a atenção das pessoas para questões que, às vezes, para muitos não eram de interesse ou não eram preocupantes. Uma delas é o meio ambiente, né? As pessoas estão começando a falar mais sobre isso, né? A questão das agressões que fazemos à natureza, etc., que talvez para muitas pessoas não fosse ainda uma área de interesse, começam a ser de interesse. Hoje nós temos essa facilidade das redes sociais e desse aparelhinho, né, que é fantástico, tanto para o bem quanto para o mal, diga-se de passagem, né? Mas isso é como um martelo, né? Tanto serve para construir uma casa como para acertar a cabeça de uma pessoa, depende de quem usa. Mas essa facilidade faz com que circule esse processo informacional e comunicacional de forma mais intensa. Então, isso leva a uma nova conscientização, a uma alteração da massa crítica que, aos poucos, vai trazendo transformações importantes. Por quê? Porque todos nós temos registrados em nós a lei moral, né? Eu citei, por exemplo, o Immanuel Kant, ele tem uma afirmação muito interessante. Ele dizia assim, mais ou menos assim: nada me maravilha mais do que o céu sobre a minha cabeça e a lei moral dentro de mim. Então ele já tinha consciência da lei moral. A lei moral é o código básico que nós temos, todos nós, naquilo que é de mais profundo no espírito. Como nós temos essa bússola interior, ela nos direciona a consertarmos, digamos assim, a nossa caminhada. E como nós evoluímos num sentido espiral ascendente, nós temos um eixo em torno do qual essa espiral se desenvolve. Esse eixo é o princípio inteligente de toda essa composição que nós poderíamos resumir numa lei moral, né? Kardec colocou isso no livro 3º do Livro dos Espíritos, as chamadas leis morais, como Moisés colocou nos 10 mandamentos. São as mesmas leis morais colocadas no tempo e no espaço, na linguagem de cada cultura, né? Esse eixo, nós fazemos pelo nosso livre-arbítrio um trânsito onde nós nos afastamos do eixo, percebemos o desconforto, que se chama dor, e tendemos a retornar ao eixo, porque dor é, como disse o seu irmão Grey, que nos ensinou, é uma sensação tal que eu nunca mais quero voltar a ter. Então eu retorno, só que eu retorno num patamar maior, né? Mais ampliado, porque eu fiz o segundo olhar sobre a mesma coisa e ampliei o meu olhar. E vou sucessivamente assim. Então, veja, Diogo, é um processo lento, gradual, ele varia de pessoa para pessoa, vai do possível de cada um e do interesse de cada um em se melhorar. Mas, basicamente é o autoconhecimento, né? Porque todas as respostas estão em nós. Como disse o irmão Green, nós somos uma totalidade desde o momento da criação. Todos nós já somos uma totalidade. Nós não somos um balde vazio que vai ser preenchido pelas experiências exteriores. Nós somos integrais, mas somos um sistema, uma totalidade aberta. O que é que o exterior faz? Ele provoca em nós o autoconhecimento. Ou seja, ele permite que nós revelemos a nós mesmos aquilo que nós já somos, mas que ainda não temos consciência. Então é essa caminhada.
São esses desafios, né? Por isso que quando eu saio do ponto, eu sempre retorno ao ponto. Por mais distante que eu me desloque, né? Eu vou retornar sempre ao ponto, que sou eu mesmo, porque tudo já está em mim. Se nós pudermos resumir a justiça do Criador, é essa. Todos estão dotados dessa totalidade. Ninguém recebeu mais nem menos. Em termos substantivos, nós recebemos exatamente os mesmos ingredientes, por assim dizer, né? Agora, utilizamos esses ingredientes em face do livre-arbítrio. Porque se não fosse assim, não teríamos mérito, né? Seríamos autômatos. Não sei se respondi, Diogo. Se é que né, minha pretensão não é responder, né? Eu estou manifestando a minha opinião. Obrigado. Pois não. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Ou ficou muito difícil? Denise, por favor. Boa tarde, professor Rui. Boa tarde. O senhor, na sua palestra, o senhor falou sobre a transdisciplinariedade, né? Que é esse passar, né? Esse saltar das disciplinas e compreendê-las na sua totalidade, na sua união, para que a gente, nas diferenças de todos esses conhecimentos disciplinares, nós entendermos a totalidade do conhecimento e aplicá-los na sua totalidade. E isso tem uma correlação muito grande com o conceito de eslética que o irmão Green nos traz. O senhor poderia me esclarecer um pouquinho mais sobre a eslética? Sim. Não sei se vou esclarecer, mas vou te dizer como é que eu procuro compreender o que é esse conceito de eslética, né? Que é um conceito, como todos, complexo, né? A transdisciplinaridade, ela surge na questão das disciplinas mesmo. Primeiro vem a interdisciplinaridade, a pluridisciplinaridade, e quando você lê alguma coisa a respeito que não seja Edgar Morin, por exemplo, eu li uma tese de um doutor que fez doutorado a tese dele era sobre transdisciplinaridade. Ele escreveu mais ou menos 800 páginas, porque é muita citação, essas coisas todas. Mas você não vê ali nada de transdisciplinaridade, mas sim de interdisciplinaridade. Então, é a dificuldade que tem de compreender a transdisciplinaridade. Quando você lê o Basarab e Nicolesco, ele resume assim: transdisciplinaridade é aquilo que está entre, através e além de todas as disciplinas. Mas eu colocaria um passo adiante, eu diria, o transdisciplinar é aquilo que está entre, através e além de tudo e de todos, né? Então nós temos o que é que está entre, através e além de todos nós. É o princípio inteligente. Está entre, através e além de todos nós. É o que nos faz absolutamente iguais. Então todos nós temos nessa totalidade originária a possibilidade de um alcance da verdade, do que nós chamamos verdade, que não está fora de nós, está em nós, né? A gente ainda, pelo viés cartesiano, ainda acha que a verdade está fora do sujeito, e não está. A verdade está em nós, né? O que está fora são instrumentos, instruções e eu diria assim, provocações para nós alcançarmos aquilo que já está em nós. Mas cada um tem um alcance possível dessa verdade. Mas todos têm. A dialética, que é o método da filosofia cartesiana, mecanicista, ela diz assim: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Vem pela lógica clássica dizer assim: uma coisa só é idêntica a ela mesma. Portanto, uma coisa não pode ser igual ao seu contrário. Logo, a lógica que prevalece é a lógica do terceiro excluído. Não pode existir uma coisa que possa ser as duas coisas ao mesmo tempo. O há e o não há. Isso é a lógica clássica. E a dialética é
baseada na lógica clássica. Não estou falando da dialética de... agora me fugiu o nome. Lá, aquele filósofo da dialética, daqui a pouco eu lembro o nome, né? Heráclito. Né? Heráclito tem uma dialética que é muito mais eslética do que dialética, né? E Sócrates também. Então, veja, pela dialética, você tem a tese e a antítese e prevalece o melhor argumento. Quando o melhor argumento prevalece por ser mais competente, anula o outro argumento. Esse é o princípio da dialética. A eslética não anula os argumentos. Ela aproveita aquilo que há de melhor em cada um, porque todos têm um alcance possível da verdade. Todos têm um alcance possível da verdade. Portanto, ela produz um resultado maior do que a dialética. Se a dialética anula a tese ou a antítese, ela fica só com uma parte da verdade. Se a eslética soma aquilo que há de melhor nas proposições, nas teses e nas antíteses, ela soma ambos, porque cada um tem um alcance possível, ela tem um resultado que é uma somatória e não uma subtração. Então, a eslética, ela vem ao encontro da nossa substancialidade, porque todos nós já somos uma totalidade, mas essa totalidade é operada de forma singular, individualizada. Mas todos estamos dotados de um alcance possível da verdade. Né? Então, a diferença, no meu modo de ver, entre dialética e eslética. Portanto, o método da transpluralidade é o método eslético. Né? Porque, conforme as circunstâncias, as coisas podem ser há e não há, porque tem um terceiro incluído. Por exemplo, nós somos uma sociedade, como seres humanos, nós somos diferentes uns dos outros, tanto em gênero, como em gostos, enfim, fisicamente, somos todos diferentes uns dos outros. Mas há um terceiro incluído. Né? Culturalmente, nós ainda somos binários. Eu me relaciono com aqueles que pensam ou igual ou de forma semelhante à minha. É a visão binária. Eu não me relaciono bem com quem pensa diferente, que se traduz na chamada intolerância do diferente. Isso tanto em termos de pensamento, de ideias, quanto em termos comportamentais, em termos de orientação sexual, orientação religiosa, orientação política, enfim. Se não é igual a mim, é um não eu. Isso é o binário. O ternário, o pensamento ternário, transdisciplinar, é que entre mim e você tem um terceiro incluído, que é ao mesmo tempo eu e você, independentemente das nossas diferenças, que é a humanidade. A humanidade é o terceiro incluído entre eu e você. Né? Então, nós podemos falar que a eslética ela é um aproveitamento integral do conhecimento geral, né? Sim. Porque ela vai ser uma composição construtivista de uma nova verdade, né? Exatamente. Que vai conciliar as verdades que são aparentemente opostas, correto? Correto. E veja, o irmão me chama de esletização do espaço. Né? Eu já citei aqui, não sei se foi nesse grupo, conversando sobre a eslética em sala de aula, e um aluno contou um episódio não sei se ele mesmo ou algum conhecido foi à área rural, acho que era um profissional da área rural, um agrônomo, e conversando com um empregado lá da fazenda, da propriedade, que era uma pessoa simples, um camponês, que a gente chama de caboclo às vezes, né? E estava um dia lindo, um sol bonito, e o caboclo disse, vamos entrar que vai chover. E ele não entendeu. Como assim vai chover? Não estou vendo nada que surgir a chuva em curto espaço de tempo. Né? Por que está dizendo isso? Porque são 3 da tarde e as formigas já estão se recolhendo para o formigueiro. Estão se recolhendo antes do final do dia, que é o comum, que é o
de praxe, né? Então, ele faz a esletização do espaço, ele faz o conhecimento, porque tudo informa e comunica. Por isso que a verdade é sempre de primeira mão. Não são os acadêmicos que alcançam a verdade. Eles traduzem num código acadêmico aquilo que já está no povo. Se você perguntar assim, quando que surgiu a ideia de Deus? Quando surgiu essa ideia de um Criador, de uma origem primeira de todas as coisas? Né? Quando surgiu isso? Foi na Idade Média? Foi na Antiguidade Clássica? Desde o homem primitivo, professor. Já encontramos nos desenhos das cavernas, principalmente nas cavernas francesas, essa simbologia de referência a uma divindade. Exatamente, exatamente. Na caverna de Lascaux, que tem 36 mil anos, se não me engano, tem um altar. Sim. Né, com um crânio de um animal qualquer que sugere um local de adoração. Ninguém adora algo, né, que seja essencialmente material. Os neandertaleses, né, que conviveram com os homo sapiens, já tinham seus funerais, né? Já faziam seus funerais. Faziam seus funerais. Uhum. Portanto, ninguém faz funeral para algo que deixa de existir absolutamente. É como se você pegasse um objeto qualquer, como essa caneta, e que ela deixa de funcionar, você faz o quê? Joga no lixo reciclável. E nem quer saber o que vai acontecer com ela. Agora, se você sepultasse essa caneta no fundo do seu quintal e uma vez por ano fosse lá fazer uma homenagem, é porque tem um significado transcendente. Então, isso não é uma invenção humana em face de um alcance possível em um determinado período da história. Isso é atávico, é inerente ao espírito. Então, essa ideia de um ser originário, que deu origem a tudo, né? A causa primeira de todas as coisas, como disse o Mário, é tão antiga quanto a humanidade. Portanto, ela não é uma invenção, ela é algo interior e se revela intuitivamente. É claro que em cada época nós projetamos digamos assim, essa força, essa causa primeira, de formas diferentes, conforme a cultura, na forma de monólitos, pedras enormes, como fizeram, por exemplo, Stonehenge, no sul da Inglaterra, ou na forma de animais, que é como é que chama? Agora me fugiu o nome. Na forma de aves, por exemplo, fitolatria, na forma de pedras, licolatria, na forma de animais, agora tem um nome que me fugiu. Enfim, são formas de representar uma substância trazida para a lógica humana. Por isso que Deus é antropológico. Nossa visão de Deus é antropológica, né? Porque nós temos que ter uma forma de projetar essa substância. E aí nós projetamos nas mais variadas formas. Eu tenho aqui, por exemplo, uma imagem de Jesus, que nós usamos na SBE, vocês devem ter visto, e que ninguém pode afirmar que aquela imagem era o Jesus que viveu há 2000 anos atrás. Mas nós precisamos da imagem, porque nós vivemos a lógica da matéria, que tem forma definida, tridimensional. A mesma coisa o quadro do Dr. Leocádio, que também está aqui ao lado, né? Ele não aparece mais assim. Isso foi uma das encarnações dele, por sinal a última, como médico em Paranaguá. Mas se alguém pergunta quem que é o espírito que orienta, é o Dr. Leocádio. Mas quem é esse Dr. Leocádio? Aí é aquele ali, ó. Esse é o Dr. Leocádio. Não dá para dizer assim, ele é um foco de luz, uma fumaça, sei lá o quê. Ele tem que ter uma forma humana, portanto antropológica, né? Então, a verdade nasce com a primeira mão, como diz o irmão Green. O zero na matemática foi descoberto, portanto, já existia o zero na natureza, que é descoberto, pelos aborígenes australianos e pelos ancestrais dos indianos da Índia, que já tinham a noção do zero, né? Que é algo muito mais complexo do que a gente imagina.
talvez o Diogo saiba mais sobre isso, o zero não é o nada, o zero é a totalidade, né? Então é difícil a gente entender isso, mas eles já tinham essa compreensão. É daí que surgem os algarismos indo-arábicos, que foram elaborados e constituídos pelos hindus e divulgados a todo mundo pelos árabes, nas suas peregrinações, nos primeiros princípios de contagem, quando eles passaram a ser representados. É isso mesmo, por isso que eu citei o Diogo, porque eu sei que ele é dessa área aí, já deu várias demonstrações nas suas intervenções. Muito bem, mais alguma pergunta, alguma consideração? Ou ficou tudo muito claro, ou ficou tudo muito escuro, que não dá nem para perguntar. Mas é muito importante a gente entender o campo mediúnico. Não é por acaso que o último livro publicado dos Cadernos de Psicofonia, que foi o último ano que o irmão Grimm fez aula conosco, foi o de 2019, e ele está integralmente dedicado ao conceito de campo mediúnico. De uma forma, assim, com intensa, extensa envergadura e profundidade. Ele faz uma verticalização que, cada vez que eu leio e releio esses textos, eu vejo coisas novas, né? E desde a Semana de Estudos Espíritas de 2020, nós vimos falando sobre campo mediúnico, porque eu acho que é fundamental, é como se ele tivesse feito um desfecho, não definitivo, evidentemente, mas um desfecho de tudo que ele trouxe nesses mais de 60 anos. É assim que eu vejo, por exemplo, esse caderno de 2019. Né? E depois, em 2020, ele fez, acho que 2 aulas e veio a pandemia e suspenderam os encontros presenciais. Mas essas 2 aulas ainda não foram publicadas, mas a de 2019, que é esse caderno aqui, né? Eu sugiro a leitura, a releitura, porque, pelo menos para mim, foi assim, um momento de transformação, de alcance de coisas que ainda estavam, diria assim, um pouco assim, enuviadas para mim, né? O que eu ia falar agora, não esqueci. Mas eu sugiro essa leitura, né? Aliás, ele teve o mesmo efeito, né? Apesar de acompanhar o irmão Grimm há tantos anos, que eu tive quando eu li o Fritjof Capra nos anos 80. Foi a mesma sensação de descoberta e de inflexão mental. Eu tinha uma ideia sobre o mundo, sobre a vida, sobre a ciência, e quando eu li o Fritjof Capra, no ponto de mutação, primeiro o tal da física, depois o ponto de mutação, eu fiz assim uma guinada de 180 graus, digamos assim, na minha forma de refletir sobre a vida, sobre o mundo, né? A mesma coisa em termos da mediunidade, do processo mediúnico, quando o irmão Grimm nos trouxe essa última contribuição, pelo menos que está registrada, né? Professor, parabéns pela aula. Oi? Foi esclarecedora, como sempre. É um prazer em ouvi-lo. Esse livro, vocês está é fácil de trazer para o Rio, porque nós não temos Renage, né? Esse livro não chegou ainda para a gente. Nós temos, nós temos. Só que para a obra, para fazer a obra física do centro, a gente teve que colocar tudo na forma de ilhas e amarrar com lonas para tirar todo o telhado da casa. Então, hoje a gente não tem acesso ao material do centro por isso. Mas mais 2 meses, com fé em Deus, teremos. Com a virtude de montar a casa. E na loja a gente já tem o livro? Temos esse livro na loja. Eu passo lá para pegar. Ótimo. Obrigada. E no dia 18 foi lançado um livro de contos do irmão Leocádio também, que não sei se você já chegou para vocês. É muito interessante, né?
O irmão Leocádio ditou esses contos durante a pandemia, nos trabalhos de ectoplasmia, e nós transcrevemos e foi publicado e lançado agora dia 18 de maio, que nós fizemos a homenagem ao desencarne do irmão Leocádio, né? Que era para eu ter feito a palestra e, no fim, acabei ficando de cama, né? Com gripe e Covid, e aí tive que suspender a minha participação, mas o irmão Rude fez uma bela palestra lá sobre o irmão Leocádio, vocês devem ter assistido, e foi transmitido, né? E foi lançado o livro, né? Não sei se vocês já pediram, Nájila. Não? Está sem áudio. Ainda não. Ainda não? Ainda não veio com o Gaze lá. Isso. O Paulo, de certo, vai remeter para vocês. A Aninha está em Curitiba, eu vou pedir a ela para ver se traz. Isso, fica mais fácil até, né? Trazer um pouquinho. Isso. Sim, mas quem estiver fora de Curitiba e quiser, fora o Rio de Janeiro, que já está providenciando, eu converso com o Alfeu remete via correio, né? Muito interessante, são contos do irmão Leocádio que ele vivenciou nesses mais de 100 anos de manifestação, né? São famílias que ele conheceu e ele conta essas histórias, evidentemente trocando os nomes, e aí ele conta, são pessoas que acabaram fundando casas espíritas, enfim, é muito interessante, são contos muito interessantes. A gente se identifica facilmente. A Márcia pediu a palavra novamente ou já foi da primeira vez? Obrigada, eu já Então a falei. Fernanda pediu a palavra. Eu esqueci de desligar. Não, tudo bem. Fernanda, diga. Então, que eu estou morando em Fortaleza, daí eu queria o livro, se tiver como mandar, não sei daí com quem que eu entro em contato. Entra em contato comigo mesmo, manda teu endereço, tá? E eu peço para o irmão Alfeu, que é o responsável pela livraria, fazer a remessa. Tá. Você quer o livro de contos ou ambos? O de contos. O de contos, tá bom. Eu vou pedir para o Alfeu mandar. Então só me manda ali no nosso grupo mesmo ali. Eu separo ali o teu endereço, passo para o Alfeu e ele já remete para você. Tá bom, obrigado. Tá bom. Mais alguma coisa? Sim. A sua aula foi maravilhosa, professor Rui. Eu vou assistir novamente e, quem sabe, numa outra oportunidade a gente fale. Você quer dizer que ficou difícil de entender? Não ficou difícil de entender. Foi muito clara. Então, muito. Ótimo. Eu fico feliz porque, para mim, como eu disse, foi um momento de inflexão essa contribuição do irmão Green nesses últimos 5 anos, todos os anos anteriores, mas nesses últimos 5 anos, me permite o perdão da expressão, ele afundou o pé no acelerador, como se diz, né? Vocês que frequentaram o irmão Green perceberam isso. Ele realmente foi a fundo, porque ele começou a falar da revolução científica e nos obrigou a ler um pouco sobre isso, né? Aliás, eu comecei a ler sobre isso quando eu li o Capra, e aí também um universo se abriu que eu não conhecia, e é fundamental para nós fazermos a recontextualização do pensamento espírita. Por exemplo, agora na Semana de Estudos Espíritas, em junho, nós vamos falar sobre a contribuição do irmão Green para o pensamento espírita. E nós vamos falar das aplicações práticas do conhecimento que ele trouxe, né, dessa recontextualização. Uma das coisas das inovações mais evidentes foi o passe, né? Começa por fazer o passe, não dar o passe como nós estamos habituados a tratar. Vou tomar um passe, vou dar um passe, né? Fazer o passe. Esse fazer o passe tem em si uma nova conceituação do passe. E ele traz o passe dentro de uma lógica da física quântica, onde ele coloca na mesma lógica do acelerador de partículas, né? E da cadeia monomérica que se estabelece entre o agente emissor e o agente receptor,
E aí ele termina em 2019, 2018, se não me engano, chamando de transferência de frequência mediúnica terapêutica. Não é isso? Né? O passe. Então, isso é uma inovação e que tem uma profundidade, não é só uma frase de efeito, ela traz uma profundidade e uma compreensão do que é o que nós chamamos de passe. Né? Quando eu comecei na SBS, as pessoas davam passe assim, né? Como se estivesse jogando energia nas pessoas. Né? Era a ideia que a gente tinha. Né? Alguns faziam assim porque estavam tirando os maus fluidos, etc. O assoalho da sala de passe chegava a chacoalhar, assim, de tanto que o pessoal se agitava para fazer um passe. Né? Mas era no sentido de dar passe mesmo. Então isso foi evoluindo. Isso é o irmão Grimm. Isso é o irmão Grimm. Mais alguma coisa? Já passamos o nosso horário? Mauri, Oi? o professor Mauri, numa palestra no Rio de Janeiro, ele nos ensinou o autopasse. Eu achei muito interessante. Sim. E nós fazemos isso sempre. Sim. Então, para mim, foi uma evolução muito grande. Porque, veja, o que nós chamamos de realidade é uma constituição que o princípio inteligente faz pelo pensamento. Então, nós conseguimos fazer transformações de energias do espaço, né, dentro de uma intencionalidade naquilo que nós necessitamos. Né, que é o que os espíritos fazem quando a gente faz o passe. O passe ele é feito pelo médium. A cadeia monomérica entre o médium emissor e o médium receptor. Mas a manipulação, digamos assim, da energia, no sentido daquela informação ser direcionada para aquilo que a pessoa necessita, é feita pelos espíritos. Mas é tudo uma manipulação, no bom sentido, do pensamento. Então, o autopasse, você é capaz de, conscientemente, fazer a transformação do campo energético naquilo que você está precisando. Né? Assim como você mistura duas coisas para ter um resultado diferente. Né? Você junta hidrogênio com oxigênio e tem água, mas mais ou menos isso. Né? Alguém levantou a mão? Levantou a mão aqui, está escrito desconhecido. Meu computador deixou de me reconhecer. Coisas da máquina. Mas nesse contexto aí, ele ainda nos trouxe os conceitos de fatores transferentes e fatores referentes. Sim. Imagina que riqueza que é. Não, você pega, por exemplo, só o glossário está... Sim. Né? O livro aqui tem, quer ver? Esse último, que é o 358 páginas. Só o glossário, os textos ditados são 182 páginas. O restante, é o glossário. Desses termos novos, todos que o irmão Grimm trouxe, ele não fez nenhum neologismo, ele pegou o que já existia, que já estava, digamos, no campo mental da ciência, e trouxe para a reinterpretação do Espiritismo. Né? Então, veja, só isso aqui já dá uma ideia da contribuição do irmão Grimm. Ok? Chega por hoje? Então tá bom. Eu agradeço a atenção de vocês, espero que tenha contribuído para uma reflexão em torno desse conceito, desse modo Deus, Jesus, a moral cristã e a mediunidade relacionada a isso. Na semana passada, o irmão Mário Bittencourt trouxe sobre a filosofia do processo, né, e a visão de Deus. Então, veja, a nossa ideia foi justamente mudar a dinâmica do CAD para fazer um aprofundamento. Porque o irmão Grimm não vai mais se manifestar como se manifestava. Ele vai estar conosco de outras formas. Então, nos cabe agora fazer o desdobramento de todo esse legado que ele deixou. Né? E para fazer esse desdobramento, não dava mais para ficar na dinâmica que nós tivemos até o ano passado.
né? Palestras de 1 hora, e aí já vinha outro tema. Agora não, agora nós pegamos os 5 princípios básicos e fizemos um aprofundamento, né? Vamos ver como é que funciona. O ano que vem, se for o caso, a gente altera. Mas agora o irmão Mário termina, agora no metade do segundo semestre, esse módulo. Nós começamos, eu vou participar junto com o Guilherme Knopa, sobre reencarnação, né? Eu vou fazer uma parte. Depois, começo do segundo semestre, no primeiro semestre, o professor Raul e a professora Vanilza e mais algumas pessoas vão trabalhar a ideia de campo, teoria de campo, frequência, sintonia, né, campo mediúnico, vão aprofundar pela ótica da ciência, que eles são engenheiros dessa área de eletrônica, elétrica e eletrônica, e no segundo semestre eu vou trabalhar o livre-arbítrio sobre a ótica da complexidade. Então nós vamos fazer realmente um aprofundamento, que é para desdobrar, né, esse legado fabuloso que é o legado do irmão Grimm, que vai repercutir por muitos anos, né? Ok? Então, obrigado pela atenção. Até a próxima semana. Eu não lembro o que está lá no programa, mas o Mário já adiantou, todos receberam. Então, nos vemos no próximo sábado. Um grande abraço a todos e até lá. Obrigada. Abraço, professor Rui. Obrigada pelo aprendizado. Obrigada. Tchau, tchau.